Olá, estamos de volta e hoje vamos falar sobre a história da etiqueta. Para quem não sabe, meu nome é Rafaela Aguiar, eu sou professora e consultora de etiqueta e sou apaixonada pelos porquês das coisas. Então, hoje eu vou trazer um pouco da história da etiqueta para vocês também entenderem um pouco do que está por trás de tudo isso. Mas antes de começar, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para não perder nada. A etiqueta começou mais ou menos na época do Renascimento, na França, na época de Luís XIV. Luís XIV, ele ficou órfão de pai e de mãe muito cedo. Então, ele assumiu o trono quando ele tinha entre 12 e 14 anos, muito novo. Naquela época, a França não era nada do que ela é hoje. Era um país pobre, inexpressivo, de guerra, que não tinha influência nenhuma sobre a Europa. Nessa época, os aristocratas não estavam nem um pouco satisfeitos com a situação pobre e inexpressiva da França. Então, quando Luís XIV, muito novo, assumiu o trono, foi que eles pensaram: esse moleque aqui assumir o trono, vai ser muito mais fácil da gente tirar ele do poder. Então vamos matar Luís XIV. Luís XIV, ele era, apesar da pouca idade, muito sensitivo. Ele preveu que as pessoas estavam querendo matá-lo e o que foi que ele fez? Ele foi se refugiar na casa de caça do seu pai falecido, que ficava em Versalhes. Versalhes, para quem não sabe, hoje em dia fica a 1 hora de trem de Paris. Então, naquela época, deveria ser um dia inteiro a cavalo, ou não sei, até mais. Quando ele chegou em Versalhes, lá não era nada do que é hoje, era uma casa de caça mesmo, pequena. E ele começou a ter sonhos com aquele palácio que é hoje, com seus 700 quartos. Ele desenhou, chamou os arquitetos e falou: eu quero projetar esse palácio aqui em Versalhes. Sendo que a França era pobre, né? Como é que ele ia custear essa obra? Os livros falam que Luís XIV tinha uma lábia muito grande, ele era muito persuasivo. E o que foi que ele fez? Chamou os reis ricos de outros países, como Inglaterra e Espanha, para Versalhes, para eles poderem custear essa obra. E ele conseguiu. Depois que Versalhes estava pronto, ele ainda não conseguia reinar de forma absoluta na França, porque os aristocratas ainda não estavam satisfeitos com ele. Então, o que ele fez? Chamou os aristocratas para morar com ele em Versalhes. O que ele falou? Vocês não querem uma vida rica, elegante e de glamour? Então venham morar nesse castelo maravilhoso aqui comigo, mas em troca, vocês vão deixar eu reinar de forma absoluta. Porque ele realmente achava que ele era o enviado de Deus e ele precisava reinar de forma absoluta. Naquela época, estima-se que moravam em torno de 3 a 5 mil pessoas em Versalhes, nos seus 700 cômodos, ou seja, eram famílias inteiras morando dentro de um cômodo. Os cômodos eram grandes, mas não deixa de ser uma família grande morando ali, né? E é aí que surge a famosa frase de Luís XIV: eu construí muros para me proteger e coloquei meus inimigos dentro. Por quê? Porque ele ainda estava sentindo que estava acontecendo conspirações contra ele. Naquela época era muito normal ter envenenamento e ele estava com medo realmente da morte, né? E foi aí que ele começou a implementar a etiqueta. O que foi que ele pensou? Eu vou implementar a etiqueta aqui e criar regras. Como essa pessoa entra, como ela sai, quem pode falar com o rei, quem não pode, como que reverencia o rei, como que se comporta à mesa. Mas ele foi muito esperto, porque ele não chegou e falou: agora todo mundo tem que aprender etiqueta. Não. O que foi que ele falou? Apenas os ricos e nobres de verdade sabem etiqueta. Naquela época, muitos dos aristocratas tinham comprado os seus papéis, então eles queriam se sentir pertencentes, ricos e nobres de verdade. Então começou uma corrida contra o tempo para as pessoas aprenderem etiqueta. E ele não deixou essas regras saírem do castelo, chegar para os camponeses, não. Apenas os ricos e nobres do castelo tinham acesso a essas regras de etiqueta. Por isso que até hoje existe aquelas frases que falam:
Ah, etiqueta é coisa de rico, etiqueta não é pra mim, por causa dessa época. A gente não pode julgar, porque foi a forma que ele usou para se proteger na época e para fazer com que as pessoas tivessem interesse em aprender etiqueta. Mas hoje isso já foi ressignificado, tá? Não existe mais essa história de que etiqueta é para ricos e não é para pobres, etiqueta é para todos. O sonho de Luís XIV era que a França fosse sinônimo de cultura e elegância. Então ele investiu muito em músicos, em balé, em ópera, em estilistas. E aí foi essa época que as pessoas começaram a produzir roupas fora de casa, que surgiram, né, os estilistas com seus ateliês, que as pessoas começaram a produzir perucas. Então a Europa começou a querer visitar a França, as pessoas que moravam ali na Europa, né, para comprar uma roupa que foi feita fora de casa, porque até então eram as próprias pessoas nas casas que faziam aquelas roupas, né? Então abriram várias lojinhas ali em Paris ao redor do Louvre. Essa época também surgiram os chefes que abriram seus restaurantes ali ao redor do Louvre. Por quê? Ele proibiu que fossem importadas especiarias da Índia, do Oriente, que só poderiam ser feitas comidas com ingredientes da França. Como só poderiam ser feitas comidas com aqueles ingredientes, se desenvolveu uma alta gastronomia francesa. Foi naquela época que desenvolveram ragu, creme brulee, entre tantos outros pratos que a gente conhece até hoje. E aí as pessoas também queriam ir para a França para comer fora de casa, porque naquela época as pessoas só se alimentavam em suas casas. Então, com todas as pessoas da Europa querendo visitar a França passou dessa ideia de país inexpressivo para um país mais turístico, né? Então, ele realmente estava atrás do propósito dele, de tornar a França um lugar mais elegante, mais chique, refinado. E agora eu vou falar algumas curiosidades. Naquela época surgiram os saltos, porque Luís XIV era muito baixinho e ele precisava usar saltos e perucas para parecer mais alto. E os saltos eles eram só dos nobres. Os pobres não tinham direito a usar esses saltos. As pessoas também não tomavam banho todos os dias. Elas faziam a toalete. O que é a toalete? Era passar um perfuminho, trocar de roupa para poder sentar-se à mesa na hora do jantar. Então, toalete não é um local específico, o local é banheiro. Não tá certo quando a gente fala, com licença, eu vou ao toalete. Toalete é o que eles faziam para poderem jantar, ter suas refeições à mesa, era fazer a toalete, mas não é o espaço. Uma terceira curiosidade é que as pessoas comiam com as mãos, em pratos compartilhados de qualquer forma. Então, quando ele começou a implementar a etiqueta, que ele veio com a etiqueta à mesa, explicando a forma de comer, de sentar, de portar-se, os chefes dos palácios começaram a falar: ah, mas a gente tem a melhor gastronomia da França, tem a etiqueta à mesa, então a gente também precisa servir os pratos nas melhores pratarias, com as melhores taças, da melhor forma possível. Daí surgiram os utensílios de mesa. Luís XIV também, em determinado momento, quis ter uma mesa de jantar. Então ele pegou uma sala, um cômodo inteiro do seu palácio, para ser o cômodo, a sala de jantar, como a gente fala hoje, né? E nessa época, por ter no palácio de Luís XIV, todas as pessoas também quiseram uma mesa de jantar em suas casas. Por isso que até hoje a gente fala assim, e se preocupa tanto com a nossa sala de jantar. Também foi nessa época que foram lançados os primeiros livros de gastronomia pelos chefes: O Cozinheiro Francês e A Cozinha Real Burguesa. Esses livros foram um sucesso e esgotaram em minutos. O terceiro livro foi A Arte de Receber Bem, que é o que eu tanto ensino, porque todo mundo queria aprender o que estava acontecendo dentro do castelo. Uma curiosidade sobre Luís XIV é que ele amava tudo que brilha. Diamantes, champanhe, espelhos. Ele era alucinado por espelhos. Ele tinha espelhos em todos os cômodos, em todos os lugares. E foi nessa época que ele criou a tão famosa Sala dos Espelhos em Versalhes.
E como era essa sala? De um lado da sala tinham espelhos e do outro tinham janelas, para que a luz de fora refletisse nesses espelhos e trouxesse muita alegria para dentro dessa sala, que era a sala que ele dava os grandes bailes. Até hoje ela é muito visitada quando as pessoas vão fazer o tour em Versalhes e é uma das mais conhecidas. E por ele amar tanto espelhos, ele gastava muito com espelhos. E espelhos eram caros naquela época. Então, um de seus, como é que eu posso dizer, contadores ou agentes financeiros, eu não sei como falar, veio até ele e falou: você está proibido de gastar dinheiro com espelho. Tá saindo muito caro. Os espelhos eles eram feitos em Veneza. O que foi que ele fez? Muito esperto, ele mandou espiões para Veneza para poder aprender como faziam esses espelhos. Ele abriu a fábrica dele de espelhos na França, que hoje é a Saint-Gobain, que é uma multinacional, e ele começou a produzir os espelhos dele para ele poder ter muitos espelhos em casa e também começou a comercializar e as pessoas quiseram ter espelhos nas suas casas como o rei. E a última curiosidade que eu trago aqui é sobre o termo cidade-luz. Por que que Paris até hoje é conhecida como cidade-luz? Porque quando as pessoas começaram a sair de suas casas para ir em restaurantes, para passear ali em Paris, às 19 horas já escurecia em algumas épocas do ano, né? E ele pensava, por que que as pessoas não podem aproveitar por mais tempo? Então ele colocou homens segurando tochas para iluminar as ruas de Paris. A tocha apagava, o tocheiro ligava, a tocha apagava, o tocheiro ligava. E as pessoas poderiam aproveitar a noite também e não só o dia. Não precisavam ir para as suas casas dormir tão cedo. Então, Luís XIV era um homem realmente visionário, à frente do seu tempo, e a gente não tem como falar de etiqueta sem lembrar dele. Me conta o que vocês acharam desse pouquinho da história da etiqueta e essas curiosidades que eu quero saber. Espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima!